Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, um dos temas mais procurados aqui no consultório, que é prótese mamária. Sempre que a gente toca no assunto de prótese mamária, é nítido como que aquele tema, numa mesa, num encontro entre amigos, tem um grande interesse, né? E eu quero mostrar aqui nesse vídeo, explicar para vocês quais são os principais pontos que são fundamentais para vocês terem um implante correto, usar um implante de uma maneira certa, que vocês vão poder buscar essas informações com um outro cirurgião da sua cidade, de onde você vai buscar realizar essa cirurgia. Então assim, o implante mamário é uma das cirurgias mais realizadas. Nós temos diferentes indicações que a gente pode usar a prótese mamária, né? Então nós recebemos pacientes com mamas pequenas, pacientes com mamas com pitose, que tem uma queda, pacientes com mamas sem volume, sem desenho. Então, diferentes situações nós usamos e indicamos as próteses mamárias. Mas qual que é a prótese ideal para você? Como eu sei que aquela prótese vai ter um bom resultado para você? Então, é muito importante 3 pontos. Qual o tipo de implante que você está usando? É um implante com desenho anatômico, ou seja, ele tem essa queda de perfil, você consegue ver perfeitamente como que o colo dele, ele cria um colo mais natural, por isso que chama prótese em gota ou prótese anatômica. Então esse tipo de implante é um implante para aquelas pacientes que querem um resultado mais natural, um colo menos marcado, uma mama com aspecto mais natural, que o principal objetivo é o volume, né? A paciente quer ganhar um volume, mas quer manter as características da sua mama de uma forma sem ser muito marcada, com um contorno mais natural. O outro tipo de implante, e que é o mais usado hoje, é o implante redondo. Então a gente consegue observar, por ele ser redondo, ele tem as mesmas características, o mesmo raio em todos os sentidos. E ele gera uma projeção, ou seja, ele dá um volume para a mama, dá uma projeção nessa mama, mas principalmente ele consegue preencher mais o colo. Então as mulheres que desejam a mama mais preenchida, com volume, mas também quer aquele desenho mais redondinho, mais desenhado, um colo mais marcado, nós indicamos a prótese redonda. Então, que é a prótese mais usada hoje no Brasil e no mundo. E aí nós temos outra diferença das próteses. Nós temos hoje prótese texturizada, prótese de poliuretano, que é essa envoltória que parece uma espuminha, né? E nós temos também hoje no mercado a prótese com nanotextura. Então nós temos 3 diferentes tipos de implantes, que o que vai diferenciar é essa cobertura, né? Como que ela é feita? Por dentro nós temos um silicone que é coeso, mas por fora existe diferentes envoltórios. Então essa aqui é uma prótese de poliuretano. Qual que é a vantagem da prótese de poliuretano? Ela é uma prótese que do jeito que você coloca, ela adere, então assim, diminui muito o risco dela girar no futuro, né? E ela tem essa película que alguns trabalhos científicos mostram que ela dá menos contratura capsular. Não quer dizer, deixar bem claro, que esses 3 tipos de próteses são próteses liberadas pela Anvisa, são próteses de empresas conhecidas. Literalmente é uma escolha do cirurgião junto com o seu paciente. Então essa prótese é poliuretano que tem a vantagem de aderir, então ela não fica girando, sai do lugar, é muito difícil, né? E ela não tem risco dela girar dentro do paciente. E alguns trabalhos mostram que ela dá menos contratura capsular, que é uma complicação tardia. Todo mundo que tem implante mamário, infelizmente, existe um risco de ter, que é o quê? Como a prótese é um corpo estranho, o organismo forma uma cápsula ao redor dessa prótese, em todo mundo. Essa cápsula pode apertar a mama e tem estágios, desde estágios leves de contratura capsular até estágios avançados. Em casos avançados, a gente tem que trocar a prótese e tirar essa cápsula. Então, alguns trabalhos científicos mostram que o quê? Que a prótese poliuretano, ela dá menos contratura capsular.
E a prótese mais nova do mercado hoje é a prótese de nanotextura, que ela tem um chip, né? Que muitos pacientes estão perguntando sobre o chip, como que é a prótese de chip. A nanotextura, os trabalhos mostram que ela tem uma cápsula bem fininha. Então ela seria muito interessante para pacientes que têm histórico de contratura, que já trocou a prótese, mas mesmo assim evolui com contratura capsular. Então existem casos de pacientes que operou pela primeira vez, teve contratura, teve que reoperar, contratura de novo. Então esse tipo de prótese com nanotextura, a cápsula que se forma ao redor dessa prótese pela característica da sua superfície, por ser nanotextura, que você vê que é quase lisa. Se vocês observarem, ó, é praticamente uma prótese lisa, mas quando você olha no microscópio, você vê que ela tem uma textura, mas os poros dessa textura são nano, né? Por isso a gente fala de nanotextura. E com isso forma uma cápsula muito fina. E o chip dela é para permitir, ao invés de você, paciente, guardar aquele cartão de garantia com a referência do lote da prótese, data de fabricação dessa prótese, nome da empresa, o tamanho da prótese, você tem um transdutor que passa sobre a pele após você estar operada, e aí você sabe a data de fabricação, o lote que foi fabricado, o volume, toda a referência da prótese, né? O chip, ele tem uma ideia muito interessante, que eu acho que no futuro, eu acho que realmente é uma situação de uma inovação, mas que o grande benefício vai ser no futuro, que é esse chip poder medir a temperatura corporal, até mesmo a glicose corporal, nos casos, por exemplo, pacientes diabéticos. Então, assim, a ideia da empresa com o chip, ao caminhar nessa evolução, eu acho que vai ter grandes benefícios no futuro sobre o uso do chip, né? E a outra prótese, uma prótese mais antiga, mas muito usada, é a prótese texturizada. Ela tem uma textura como se fosse uma lixa. É uma prótese muito usada, é uma prótese segura de se usar, mas ela pode causar um pouquinho mais de contratura capsular e ela não fica presa na loja, ela fica um pouquinho solta, por isso que neste caso a gente tem que fazer o espaço para colocar a prótese, bem justa a prótese, para que ela não gire, não saia do lugar. Então existem essas três possibilidades. Uma outra informação muito importante é sobre o tamanho do tórax para a base da prótese. Então hoje, quando nós vamos colocar uma prótese, é muito mais do que um chutômetro, do que uma experiência do cirurgião. Então hoje nós medimos alguns parâmetros como a base da mama, a altura da papila, né, ao colo da mama e a altura da papila ao sulco inframamário, né? Então existem alguns parâmetros que a gente consegue determinar previamente se a gente vai colocar uma prótese de 300, de 250, qual a margem de volume nós podemos oferecer para essa paciente. E isso está diretamente relacionado ao quê? À base da prótese. Então, um paciente com tórax curto, eu vou ter que optar por uma base de prótese proporcional àquele tórax. E aí muitos perguntam, Flávio, então necessariamente paciente com tórax curto, eu sou obrigado a colocar uma prótese pequena? Se for olhar pelo volume, eu acabo tendo que colocar uma prótese pequena. Mas eu sempre falo para minha paciente, veja a proporção, esquece o tamanho que a sua amiga colocou. Às vezes sua amiga tem 2 metros, tem um tórax largo, uma prótese de 300 vai ficar pequena para ela, nós vamos ter que usar uma prótese de 380. Uma paciente menor, com porte menor, num biotipo mais slim, com tórax curto, nós vamos usar uma prótese de 240, 250, mas proporcionalmente o resultado estético vai ser semelhante de uma mulher com corpo maior, com tórax mais largo. Então eu sempre deixo bem claro isso, não se apegue aos volumes que vocês ouvem das suas colegas. A gente tem que ver aqui a proporção. Então, a proporção da base da mama, eu tenho que ver a base da prótese, porque senão essa mama vai ficar lateralizada, vai ficar aquela mama na lateral, dando uma sensação visual de quê? De uma pessoa gorda, de uma pessoa com a mama maior do que necessário para aquele corpo, então dá um aspecto ruim. Então sempre a gente observa esse parâmetro, é muito importante. E o outro parâmetro é a projeção. Então, quando a gente coloca uma prótese de perfil, o que determina a projeção é isso aqui, ó, quanto que ela joga para frente essa mama, né? Quanto que ela projeta essa mama. Hoje nós temos projeções baixas, moderada, alta e extra alta, que vai variar de empresa para empresa. Cada empresa
varia um pouquinho de projeção. Então, pacientes com tórax curto, ela pode ter uma mama mais volumosa, com a sensação de mais volume. A gente trabalha com projeção, a gente trabalha com a prótese menor, com a projeção maior. Ou para pacientes que querem ter um desenho mais marcado, um colo mais desenhado, mais marcado, que gosta daquela mama mais redonda, a gente também pode utilizar uma projeção mais alta ou até mesmo extra alta. Casos de, por exemplo, pacientes com pitose, com queda da mama, que tem uma flacidez maior, que não querem ficar tirando muita pele, não querem ganhar cicatriz, também a gente pode trabalhar com a prótese extra alta para tentar projetar, tentar compensar um pouco essa pele, com alguns limites nesse caso quem tem flacidez, porque às vezes é necessário tirar a pele. Então a projeção a gente trabalha de acordo com o desejo do paciente. Pacientes que querem uma prótese mais natural, projeções mais baixas. Pacientes que querem uma prótese mais marcada, uma mão mais desenhada, a gente vai para projeções mais altas. E um outro detalhe importante sobre prótese mamária é onde nós vamos colocar essa prótese. É muito comum, eu vejo pacientes chegando aqui falando assim, doutor, minha amiga me perguntou, eu coloco atrás do músculo ou atrás da glândula? Essa indicação não é uma indicação do paciente, né? Esse critério cirúrgico não é uma escolha do paciente, esse critério é uma escolha do cirurgião. E como que funciona isso? Sempre que a mulher tiver mama, tiver glândula para tampar o implante, nós vamos optar por colocar aquela prótese atrás da glândula. É um plano mais rápido, menos traumático e mais simples. Então, paciente com glândula, para cobrir a prótese, para não ficar aquela prótese marcada na pele, a gente vai optar por colocar atrás da glândula. Paciente sem mama, que não tem gordura, não tem glândula, que é praticamente pele, nestes casos é mandatório, é obrigatório a gente colocar por trás do músculo. Para quê? Para que não fique aquela impressão da prótese na pele e aquela bola marcada na pele. Então a gente coloca por trás do músculo para garantir uma cobertura para essa prótese e um melhor resultado, um resultado mais natural, não um resultado artificial daquela bola da prótese visível. Então os planos é uma indicação de acordo com cada paciente. E para finalizar esse tema, por onde colocar a prótese? Pelo sulco, pela areola, pela axila, pelo umbigo? As possibilidades elas existem. No Brasil, a prótese colocada pelo umbigo, praticamente a gente não coloca, que são próteses salinas, ou seja, são próteses que elas entram no corpo vazias, a gente insufla ela com soro, com solução. Então a gente não usa, não caiu muito no uso este tipo de prótese. As cicatrizes mais comuns e os planos que a gente mais coloca a prótese, introduz a prótese, é pelo sulco mamário, porque é uma região que a mulher já existe no corpo da mulher esse sulco, então fica escondido, fica debaixo da mão, uma cicatriz de 3,5, 4 centímetros, a gente consegue colocar um implante. Pela areola, é uma escolha do paciente também, a cicatriz eu sempre deixo bem claro, a cicatriz é no seu corpo, não é no meu, eu estou apto a realizar diferentes planos. O que eu mostro para os pacientes são os prós e os contras. Então, pelo sulco, é a cicatriz mais usada, porque você já existe o sulco, a cicatriz fica escondida e de uma forma muito simples a gente consegue colocar essa prótese. Pela areola, a cicatriz já fica no topo da mama, apesar de que a cicatriz na areola é uma cicatriz que fica esteticamente boa, é um tecido, uma área que cicatriza bem. Então, na maioria das vezes, a cicatrização dessa área é boa, mas é no topo da mama, não consegue esconder essa cicatriz, né? Por mais fininha que ela fique, é no topo da mama, mas ela tem uma desvantagem que eu considero muito. Você tem que dividir a glândula, você começa da areola, passa pela glândula, até chegar no plano de colocar a prótese. Então, a gente biparte a glândula. Então, para mulheres jovens que não tiveram filhos, que querem amamentar no futuro, numa possível gravidez, essas mulheres existe um risco de não conseguir amamentar, que pode ficar entre 7% a 15%. Né? E também existe um risco de perder sensibilidade ou diminuir a sensibilidade por você estar cortando aquela área, traumatizando aquela área e, consequentemente, lesando a inervação sensitiva. Existe um risco pequeno, mas é possível e a gente tem que explicar para o paciente por ser uma área erógena da mulher. E a prótese na axila? Na teoria, a prótese colocada pela axila seria o melhor lugar que a cicatriz ficaria escondida, a mama sem nenhuma cicatriz. Só que para a gente da axila até a mama
colocar essa prótese, a gente precisa criar um grande descolamento, né? Precisa chegar a descolar o tecido, criar uma loja para chegar essa prótese no lugar certo. Com isso existe um risco maior de hematoma e um risco muito maior do pós-operatório ser muito mais doloroso, com o uso de mais analgésico, a mama inchar mais pelo trauma cirúrgico. Então, estatisticamente falando, em média 75% das cirurgias de colocação de prótese são feitas pelo sulco, 15% são feitos pelas areolas, em torno de 5% pela axila. Essa é a nossa estatística nacional, tá? Fica aqui a dica, o tema sobre prótese ele é imenso, eu acho que o mais importante é vocês procurarem um cirurgião plástico, seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, informe sobre ele, tire todas as suas dúvidas sobre ele, tá? Que é muito importante para o sucesso da sua cirurgia. Um grande abraço, até o próximo vídeo.